Olá, bom dia! Para quem vai assistir a gravação dessa live, começamos ontem. É uma sequência de lives, são 5 lives, para a gente falar dos 5 princípios do Reiki. Ontem eu expliquei um pouquinho, né, sobre a história do Reiki e por que a gente estuda os princípios. E eu escolhi fazer nessa live para também seguir na sequência, depois da live, o envio de Reiki coletivo. Então, para quem colocou um nome lá na caixinha quando eu abri nos meus stories, eu estou com os nomes para fazer o envio do Reiki nesses 5 dias. Então, serão envios durante os 5 dias e mais, né, quem quiser participar das lives e quem quiser me mandar o seu nome lá no meu direct ou escrever aqui na live mesmo, né, eu quero colocar nos comentários, eu já incluo nos nomes para receber o Reiki, e hoje vai ser, né, um envio de Reiki bem direcionado, né, para a energia que nós vamos trabalhar aqui na live, né? Então, bora lá, né, a gente começar a conversar sobre esse segundo princípio do Reiki que eu aprendi nas minhas aulas de Reiki, né, nos meus cursos. E antes de eu começar a falar, só me digam se tá tudo bem com o meu áudio, se tá tudo, se tá bom de ouvir, se tá tudo certo. Enquanto isso, eu vou passar aqui um olhinho essencial. Gente, eu sou apaixonada, né, por óleo essencial. Não sei se vocês gostam, não sei se vocês usam, não sei se vocês conhecem. Mas eu gosto muito de usar do Terra, né, pela qualidade, pelos benefícios que eu sei que tem. E esse aqui de capim-limão, né, lemongrass, nossa, é um dos meus preferidos. E eu vou usando pra tudo, né, quando eu atendia presencial, eu usava bastante também nos meus atendimentos, né, com difusor ou no próprio atendimento mesmo. Então, acho que eu vejo, né, os benefícios e gosto muito. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse segundo princípio. Eu tenho aqui as minhas anotações, né, pra eu não esquecer de tudo que eu gostaria de falar. Então, já avisei, né, sobre as lives. Então, mais segunda, terça e quarta. Amanhã, terça e quarta, a gente se encontra aqui, né, ao horário 9h30 do Brasil, né, 9h30 da manhã, 10h30 da Austrália, do Canadá, contrário, né, 10h30 do Brasil, 9h30 do Canadá, e a gente se encontra pra falar um pouquinho de Reiki, enfim, né, pra gente trocar uma ideia, né, e conversar sobre isso. E hoje o tema, né, ontem a gente falou de raiva, de irritabilidade, né, falamos, né, porque o princípio de ontem era só por hoje não me irrito, né, eu critico, então só por hoje sou calmo, né, tem algumas traduções que falam assim. E o princípio de hoje é só por hoje eu confio, né, só por hoje eu não me preocupo. Então o princípio do Reiki, ele vem nessa pegada de nos dizer, né, só por hoje, né, que nem quando a gente vê, né, eu nunca frequentei uma reunião de Alcoólicos Anônimos, mas pelo que a gente vê, né, de filmes e de relatos, né, tem isso, né, só por hoje eu não bebi, né, então a cada dia basta o seu cuidado, é com essa ideia, né, de que cada dia a gente precisa fazer a nossa parte para que a gente se torne um ser humano melhor, para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça, né, então é só por hoje eu confio. Né? E não quer dizer que eu tenho que aqui me preocupar com amanhã, com depois, com tarará. Amanhã vai ser amanhã, né? Amanhã a gente enfrenta os desafios de amanhã a gente cuida do amanhã. Mas hoje, o que eu posso fazer hoje pelo meu desenvolvimento? Então, só por hoje eu confio, né? Só por hoje eu não me preocupo. E aí é uma coisa que é mais fácil da gente cuidar, né? Que é o que a gente vai falar também de controle aqui. É mais fácil de eu cuidar quando eu preciso me comprometer só com agora. É que nem quando a gente vai fazer dieta, né? Aí a gente já fica, quando a gente começa a dieta na segunda-feira, eu não sei vocês, mas eu já fico estressada com o final de semana. E aí no final de semana, se eu vou comer, se eu não vou comer, se eu não sei o que. Gente, eu tenho que cuidar da segunda.
depois eu cuidar da terça, depois eu tenho que cuidar da quarta, depois eu tenho que cuidar da quinta, eu tenho que cuidar da minha próxima refeição, eu tenho que cuidar da refeição que eu tô agora. É com isso que eu preciso me preocupar, é com isso que eu consigo me preocupar, é com isso que eu consigo atuar, né? Então hoje é pra gente falar aqui com os controladores e com os perfeccionistas de plantão, né? Eu sei que quando a gente tem uma característica muito forte de controle, esse é um desafio, né? Por quê? Porque quando a gente é controlador, a gente quer controlar tudo a todos e quer que esteja tudo sob nosso guarda-chuva, que a gente saiba tudo o que está acontecendo, que passe por nós todas as coisas. Então, quem tem essa característica de controlar tem esse desafio, né? De confiar, de largar, de soltar. E então para essas, né, para essas pessoas que têm essas características mais fortes, que é mais desafiador viver, né, vivenciar esse segundo princípio. Mas a gente também sabe, né, quem é controlador, quem é muito perfeccionista, quem não consegue deixar, né, que é tudo do seu jeito, da sua forma, que ninguém faz tão bem, que não consegue deixar para que o outro faça alguma coisa porque não vai fazer do teu jeito, que precisa saber de tudo que tá acontecendo. A gente também sabe o quanto viver nesse lugar o tempo todo nos traz exaustão, nos traz cansaço, e a gente parece que nunca desliga, nunca consegue descansar, tá sempre preocupada com alguma coisa, tá sempre pensando em alguma coisa. E eu brinco sempre, né? A gente tá sempre preocupada com alguma coisa ruim, né? A gente nunca tá preocupada com alguma coisa boa. As nossas preocupações, as nossas ideias, elas nunca são de nossa, e se acontecer uma coisa maravilhosa ali na frente, não. É sempre alguma coisa ruim que vai acontecer e como que a gente vai lidar. Então a gente fica neste lugar, né, de ficar imaginando coisa ruim, imaginando coisas que vão acontecer que não são legais, e como que a gente controla, como que a gente cuida, e tudo precisa passar sobre nós, tudo precisa ter o nosso jeito, a nossa cara, e a gente não consegue largar pro outro, a gente não consegue soltar pro outro, a gente não consegue confiar no outro. E às vezes, gente, isso acontece dentro da nossa casa, né? A gente não consegue confiar no marido, ou o marido não consegue confiar na esposa, às vezes para fazer as atividades domésticas, às vezes com os filhos. A gente não consegue confiar nos filhos, às vezes, né? Ou delegar uma atividade de trabalho para algum liderado, a gente não consegue soltar para a pessoa fazer do jeito dela, a gente fica ali controlando, querendo que seja do nosso jeito, e às vezes a atividade de trabalho, então a gente não consegue nem pedir ajuda, né? Às vezes, atividade de trabalho em casa ou em outras situações. Quando a gente é muito controlador, a gente tem dificuldade de levantar a mão e dizer eu tô precisando de ajuda, né? Como se aquilo fosse uma coisa assim, eu tivesse assumindo uma falha, como se eu tivesse errada, como se eu tivesse ruim, como se não pudesse, né? Como se eu tivesse pedindo ajuda, eu tivesse assumindo que eu não sou boa, que eu não sou competente, que eu não consigo, que eu não dou conta. E não é sobre isso, né? Às vezes pedir ajuda é só dizer assim, gente, neste momento eu escolho não fazer essa atividade, ou eu não quero dedicar meu tempo para essa atividade, ou eu não consigo. Entre todas as atividades que eu tenho para fazer, essa aqui eu gostaria que alguém fizesse. E aí levantar a mão mesmo, pedir ajuda, né? Falar, né? E deixar a pessoa fazer do jeito dela, né? Deixar a pessoa dar conta do jeito que ela acha que tem que dar conta. De vez em quando eu atendo, assim, né, questões disso, né, de marido e mulher, né, geralmente a esposa reclamando do marido que não faz as coisas em casa, que não cuida bem dos filhos, que não ajuda, que não isso, que não aquilo. E aí também, quando pede alguma coisa, né, aí nunca pediu ajuda pro marido, não consegue pedir, né, não consegue fazer esse exercício de, fulano, me ajuda aqui com tal coisa. E aí quando pede tal coisa pro fulano, ou quando o fulano vai fazer do jeito dele, do tempo dele, aí fica criticando. Mas não dá, porque ele é lento, porque ele não sabe, faz direito, porque não isso, porque não aquilo. Aí não deixa a pessoa. Gente, a pessoa é diferente, somos seres humanos diferentes. Se eu fizesse, se todos nós que estamos aqui, né, assistindo esse vídeo, conversando, se cada um for fazer alguma coisa
for fazer, se a gente receber o mesmo pedido para fazer a mesma coisa, cada um de nós vai fazer isso diferente, vai fazer isso de um jeito, vai fazer isso de uma forma. Então, não dá pra gente querer controlar exatamente tudo que vai acontecer e o resultado que a pessoa vai ter. Bom dia, mana amada do meu coração. Estamos aqui falando sobre controle, né? Sobre pedir ajuda, né? No nosso princípio de só por hoje eu confio e não me preocupo. Então, aí a gente fica nesse lugar, né? De cansaço, de exaustão, de não aguento mais, mas antes da gente chegar nesse lugar, a gente pode dar um passinho para trás, né? E ver dentro da nossa vida o que é possível a gente pedir ajuda, o que é possível a gente delegar, o que é possível que a gente não consegue controlar e fica ali tentando bater cabeça à toa. Tem uma ferramenta muito bacana para nos ajudar com isso, né? Que é a ferramenta, o círculo do controle, né? Então, é uma ferramenta que a gente desenha mesmo, pega um papel, pega uma caneta, né? Então, saindo daqui da live, pegue um papel, pegue uma caneta e desenhe um círculo. Aqui dentro desse círculo é tudo que eu controlo, eu, Bárbara, né? Tenho ação sobre. Então, por exemplo, vamos pegar uma questão, né? Essa questão eu sempre gosto de dar exemplo de dieta, de exercício físico, mas vamos lá, vamos pegar essa questão, né, da esposa e do marido, por exemplo, ou do líder e do liderado, ou da colega de trabalho, a gente pedir ajuda em relação a algum trabalho. Então eu coloco dentro desse círculo tudo que são ações diretas minhas, coisas que eu realmente tenho controle. O que eu tenho controle? Tenho controle de pedir para a pessoa, eu tenho controle de fazer a minha lista das minhas atividades e ver o que cabe e o que não cabe no meu dia. Eu tenho controle para dizer isso, tudo bem alguém fazer isso, não, né? O que eu tenho controle? Como eu vou pedir para essa pessoa me ajudar? O que eu posso pedir para ela me dar de feedback ou de retorno para que eu possa ir vendo, acompanhando o processo? O que está dentro do meu controle? O que está dentro do meu controle, aqui dentro desse círculo, ações diretas minhas, coisas que eu faço, coisas que não tem interferência do outro, coisas que não dependem do outro, dependem única e exclusivamente de mim, né? Que nem o exemplo que eu falo do exercício físico, acordar, botar uma roupa e ir pra academia, depende única e exclusivamente de mim, não dependo de outra pessoa para fazer, né? Agora, se a academia vai estar cheia, se a academia vai estar vazia, não depende de mim. Assim, eu acordar de manhã pensando, nossa, academia vai estar lotada, que saco, é uma preocupação à toa, porque eu não tenho absoluto controle sobre isso. Agora, o que eu tenho de controle, se isso me incomoda, eu sei que a academia às 6 da manhã tá vazia. Então, o que eu tenho dentro do meu ciclo de controle? Acordar às 5h30, me arrumar e estar na academia às 6 da manhã, porque eu sei que vai estar vazia. Isso depende de mim, né? E o que a gente faz às vezes? A gente fica se preocupando e tentando controlar as coisas que são externas, que não dependem da gente, né? Esse exemplo, né, da gente delegar a atividade ou pedir ajuda. A gente não tem controle de como a pessoa vai fazer e o resultado que ela vai ter. Isso não está no nosso controle. O que está no nosso controle? Ensinar, instruir, pedir, orientar, falar. Também não ser chata, né? Ficar ali enchendo o saco da pessoa. Mas criar um ambiente para que ela se sinta segura, para se desenvolver, para fazer, para executar. Isso está dentro do meu controle. Agora, se ela vai fazer rápido ou devagar, se ela vai fazer certo ou errado, se ela vai fazer bom ou ruim, não está no nosso controle, né? Não está na nossa alçada. Tá em outro lugar, não é? Esse exemplo eu gosto de dar também quando a gente fala de carreira, né? Quando a gente fala de trabalho. Eu ser promovida, por exemplo, para um próximo cargo não depende única e exclusivamente de mim. Depende do meu gestor tomar essa decisão, depende do momento da empresa, depende de outros fatores externos que eu não tenho controle. Mas o que eu tenho controle dentro disso?
como que eu executo o meu trabalho, como, né, as minhas melhorias, os meus desenvolvimentos, como eu mostro isso pro meu gestor, como eu converso isso com ele, coisas sobre o meu trabalho que dependem única e exclusivamente de mim. Agora, o que não depende de mim, não adianta a gente ficar se preocupando com isso. É só a gente se criar mais cansaço e mais exaustão, né? Então, o princípio do só por hoje eu não me preocupo é nesse sentido. Só por hoje eu cuido do que eu consigo cuidar, do que é possível para mim cuidar, do que é meu dentro dessa situação, do que é meu dentro desse momento da minha vida que eu tô vivendo. Então, pensa aí, né? O que você tá se preocupando? Qual que é a sua maior preocupação hoje? Dentro do que é a maior preocupação, e pode ser diversas, né, gente? Eu tô aqui num outro país, por exemplo, acabei de chegar no Canadá. As preocupações são infinitas e muitas delas eu não tenho controle, né? Se vai ser bom, se não vai ser, se o tempo tá bom, se não vai ter, se vai nevar, se não vai nevar, por exemplo, isso não tá no meu controle. Mas o que tá no meu controle? Então pensa aí na sua maior preocupação hoje e lista, tá? Dessa preocupação que eu tenho, o que eu posso fazer, né, em relação que depende única e exclusivamente de mim, é isso, X, Y, Z, e vai listando. E aí a gente foca nessas. Quando a gente foca a energia, coloca a energia pra focar naquilo que realmente a gente consegue controlar, nem sobra tempo pra gente se preocupar com o que a gente não consegue controlar. Mas aí o que a gente faz? A gente se preocupa com o que não dá pra controlar e não se ocupa com o que a gente deveria estar fazendo, que é a nossa parte, né? Então, quando a gente clareia o que precisa cuidar, o que precisa se organizar e o que precisa fazer, a gente toma todo o nosso tempo. E aí o universo, né, Deus, aquilo maior, a energia que tu acredita, que eu não sei qual é, mas enfim, toma conta do resto, né? E aí a gente vai pra confiança, né? Porque pra gente não se preocupar com essas outras coisas que não dependem da gente, a gente precisa confiar, né? E confiar é fiar com fio, né? Enfim, a gente fiar com o fio da vida, sabe? A gente trabalhar com essa energia da vida. Então, é a gente saber que a gente tá cuidando do que a gente consegue ali dentro do círculo do controle e que fora desse círculo do controle tem uma outra energia cuidando. E eu não sei, né? Eu brinco se a tua crença é em Deus, se é no universo, se é numa fonte maior ou quer que seja. Mas confiar que essa sabedoria divina, essa sabedoria maior, está atuando no que não é da gente, né? Do que não tá no meu controle. Se não tá no meu controle, tá no controle de Deus, né? E que coisa mais gratificante, mais calmante do que isso? Saber do que o que eu não controlo tá na sabedoria divina, tá no controle de Deus. Querem mais? Querem coisa melhor do que isso, do que Deus tá controlando, né? O que a gente não consegue controlar? Vocês têm dúvida que ele controla mais, que ele controla melhor do que nós? Eu não tenho dúvida nenhuma. Que ele tomando conta é muito melhor do que eu tomando conta, né? Então, a confiança é esse entregar, tá bom? Do que eu não dou conta aqui, que eu já sei o que é, porque eu também posso listar, né? O que eu não dou conta, Deus tá tomando conta. E aí, gente, de novo, tomando conta do jeito dele, não do nosso, né? Então, tenho certeza que vocês já viveram aí na vida de vocês fases em que vocês desejavam alguma coisa, essa coisa aconteceu na vida de vocês, mas ela não aconteceu da forma como vocês esperavam, e nem da forma como vocês imaginavam, e nem da forma como vocês programaram. Ela aconteceu de outra forma, né? Porque Deus atua da forma dele, né? Do jeito dele. Eu brinco sempre que a gente precisa ter clareza do que a gente quer, né? Qual é o nosso objetivo, mas como esse objetivo vai chegar na nossa vida, aí Deus toma conta, o universo determina, porque são milhares de outras questões que precisam se organizar para que essa coisa chegue na nossa vida, né?
Então, a gente precisa soltar, né? Fazer lá o que tá no meu controle, o que não tá no meu controle, o que não tá no meu controle a gente deixa pra Deus. E eu sei que é um exercício, né? É óbvio que não é uma coisa tão simples assim. A gente tem medo, a gente tem insegurança, a gente fica receoso, a gente... É difícil, né, por vezes fazer esse movimento, mas a gente precisa tentar. A gente precisa começar. A gente precisa ir aos poucos. Ou vai escolhendo, né, da lista lá de que não tem controle. Hoje eu consigo soltar isso. E faz o exercício. Só por hoje eu solto isso. Só por hoje eu confio nessa questão. Só por hoje eu não me preocupo com esse item, né? E aí a gente vai soltando, vai soltando. Lógico, né, que eu tô falando aqui pra quem, né, geralmente controla demais. Mas também, né, quem não quer se preocupar com nada, a gente também volta lá pro círculo da confiança, né? O círculo do controle, o que eu controlo, eu preciso realizar, né? O que tá dentro da minha capacidade, o que tá dentro das minhas atividades, eu preciso também fazer, né? Fazendo a minha parte, fazendo o que me cabe, né? E o que não me cabe, eu confio. Eu vou exercitando, eu vou soltando. Dá trabalho também. Mas também dá trabalho a gente ficar se preocupando com que a gente não tem controle algum. Também é exaustivo, também é cansativo, também é estressante a gente ficar tentando dar conta daquilo que a gente não consegue dar, né? Então a gente escolhe. Viver dá trabalho, né? Então a gente escolhe, a gente quer que tipo de trabalho que a gente quer ter. Um trabalho que a gente vai ficar a vida inteira exausta, cansada e daqui a pouco estressada e tendo que tomar remédio, sabe-se lá mais o que, ou a gente escolhe ter um trabalho de ir se desenvolvendo e cada vez ficando mais tranquila e mais leve, tendo mais clareza sobre as coisas. É o trabalho que a gente precisa escolher, o trabalho que a gente quer, qual o trabalho que a gente quer ter, qual o futuro que a gente quer ter, né? E aí a gente vai trabalhando essa nossa confiança, né? A gente vai aprendendo a soltar, aprendendo a confiar. Então, é um exercício que a gente precisa se colocar a fazer. Então, só por hoje, né? Só por hoje eu confio. Vamos juntos nesse compromisso, né? Da gente só por hoje confiar. E eu vou enviar o reiki, né? Depois o reiki coletivo, quem quiser, né? De novo, coloca aqui nos comentários ou comenta depois nesse vídeo, eu quero que eu vou acrescentando na lista. Mas hoje o nosso reiki vai trabalhar essa energia da confiança, né? Porque, não sei se você sabe, mas um dos meus motivadores de começar nessas lives e os envios do reiki foram as notícias de dengue que eu recebi, né? Aí, lógico, aproveitei, né? Pensei o que eu posso oferecer, né? Neste momento. Reiki. Então vamos lá, vamos aproveitar para divulgar o meu trabalho também, né? Lógico, divulgar os meus serviços e também contribuir de alguma forma com esse povo que tá em casa, né? Enfim, com dengue. E confiança é algo que a gente precisa ter quando a gente tá doente, né? Confiança no nosso corpo, que ele vai se recuperar, confiança que que algo maior tá cuidando de tudo que tá acontecendo, confiança que o melhor se faça, né? Que o melhor aconteça na nossa vida, que o melhor, que Deus sabe de todas as coisas. Porque, de novo, né? Quando eu tô doente, o que eu posso controlar? O cuidado com o meu corpo, tomar bastante água, me alimentar bem, né? Antes de ficar doente, ter feito, por exemplo, exercício físico. Cuidar da minha saúde física é importante, né? Mas isso é o que tá dentro do meu controle, né? Tomar os remédios, se for o caso, no momento certo. Agora, o tempo que o nosso corpo vai levar para se recuperar, o tempo que as coisas vão levar para voltar ao normal, a gente não tem controle. Pode ser 3 dias, pode ser uma semana, mas a gente vai lá e faz o que tá no nosso controle. Então, um dos meus motivadores foi esse, né? Então, a gente precisa ter bastante confiança, né? Do que o melhor vai acontecer quando a gente tá doente. E manter a calma, né? Que é acho que um grande desafio. Porque quanto mais a gente se desespera que tá ruim, que não tá melhorando, pior a gente vai ficando, né? Mais difícil vai ficando a nossa recuperação. Então, a gente toma bastante água, a gente se mantém em harmonia e tendo tranquilidade para passar por esse processo.
Então hoje o nosso reiki vai bem deste lugar, né? De a gente largar, né? Para que o melhor aconteça, que a gente possa confiar que existe uma sabedoria divina cuidando de todas as coisas. E eu senti também, gente, antes da gente encerrar essa live, de tirar uma cartinha. E eu vou tirar uma cartinha aqui pra nós. Já tiro aqui na live mesmo. É esse livrinho aqui, é o Jardim dos Anjos. Ele é um oráculo mesmo, assim, não é nem um tarô. Mas ele é bem legal, bem bonito. E eu vou tirar uma carta aqui pra nós, que talvez faça sentido também, nos ajude a fechar esse tema, né? Então tá aqui o baralho, né? E eu vou tirar uma cartinha para o nosso domingo, para nossa semana, né? Domingo é um bom dia da gente programar nossa semana, se organizar. Então já vai uma cartinha com a energia da semana aí pra gente já ir pensando também, refletindo sobre isso. Olha que lindo. É a cartinha da paixão, né? E, nossa, ela é bem explosiva, né, a cartinha. Depois eu tiro foto também, coloco lá nos meus stories. Mas, acho que quando a gente faz as coisas com paixão, né, às vezes a gente ultrapassa o limite, né, da paixão e vira controle, né? Quando a gente gosta muito de alguma coisa, quando a gente é muito apegada a alguma coisa, né? Quando a gente, vamos dizer assim, o lado sombra da paixão, que não é o caso, mas, né, quando a gente extrapola a paixão e a gente se apega, a gente quer controlar demais, a gente não consegue confiar, né? E quando a gente tá no lado luz, né? Quando a gente tá em amor, quando a gente tá apaixonado por alguma coisa, a gente quer que o melhor aconteça por aquela coisa, né? A gente quer que o melhor se desenvolva naquela coisa, então a gente confia que o melhor aconteça. Então vamos aí pro nosso domingo com muita paixão pela nossa vida, com muita paixão pelas coisas que a gente já recebeu de Deus, pelas coisas que a vida já nos entregou, e que a gente confie que o melhor vai acontecer, né? Então fica aí também o nosso mantra, que o melhor aconteça, que o melhor aconteça e que o melhor aconteça. Certo, gente? Gratidão por vocês estarem aqui. Eu tô aqui ainda dando conta do meu limite ali. Me propus sempre no máximo meia horinha de live, para que a gente não se estenda muito também e a gente possa aproveitar nosso dia. Mas gratidão por estarem aqui presente, aproveitem. E desligando aqui, eu já entro em reiki para todo mundo que colocou seus nomezinhos. E também quem quiser, me chama. Beijinho, bom domingo.